Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo de Pentecostes. Irmãos e irmãs, neste domingo, a Palavra de Deus conduz-nos ao coração da festa de Pentecostes. O Espírito Santo desce sobre os discípulos e transforma homens fechados, com medo e inseguros, numa comunidade cheia de coragem, numa comunidade cheia de unidade e esperança. Ao longo dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos os discípulos reunidos no mesmo lugar. Eles carregavam um sentimento, o medo. Eles tinham medo. Diz a Palavra de Deus que as portas estavam fechadas, mas quando o Espírito Santo desce sobre eles, tudo muda. O medo transforma-se em anúncio. Aqueles que carregavam medo passaram a anunciadores. O medo transforma-se em anúncio. O silêncio transforma-se em testemunho. E a fraqueza transforma-se em coragem. É isto que o Espírito Santo continua a fazer hoje na vida de homens e mulheres. Abramos o nosso coração para acolher o Espírito Santo. Diz o Evangelho de João: recebei o Espírito Santo. O Evangelho mostra Jesus que entra e diz aos discípulos: recebei o Espírito Santo. Então, o primeiro dom do ressuscitado é precisamente o Espírito. O Espírito Santo é a esperança dos discípulos. Porque sem o Espírito Santo, a fé torna-se apenas tradição. Com o Espírito Santo, a fé torna-se vida. Com o Espírito Santo, a fé torna-se alegria e missão. São Paulo, na carta aos Coríntios, lembra-nos algo muito importante e profundo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Este trecho é fundamental para a Igreja e para a sociedade. Nem todos têm o mesmo talento. Nem todos pensam da mesma maneira. Nem todos servem da mesma forma. Mas o Espírito Santo não cria divisão. O Espírito Santo cria comunhão. O mundo de hoje e a nossa sociedade é espelho disso. Vive muitas divisões. Divisões nas famílias, divisões na política, divisões na sociedade, até dentro das nossas comunidades cristãs. Hoje nós encontramos muito ruído, muito mal entendido, muita divisão e pouco espírito de comunhão. Celebrar Pentecostes é celebrar a coragem, celebrar a esperança,
Pentecoste, meus irmãos e minhas irmãs, recorda-nos que a verdadeira força não nasce da imposição, e nem do orgulho, e nem do egoísmo. A verdadeira força nasce da unidade. A unidade significa caminhar juntos, respeitando os dons uns dos outros. O Espírito Santo distribui dons para o bem comum. Como diz a Sagrada Escritura, um tem o dom da palavra, outro da escuta, outro da generosidade, outro da fé silenciosa, outro da capacidade de unir pessoas. Todos são importantes. Ninguém é inútil no corpo de Cristo. E talvez hoje precisamos pedir também ao Espírito Santo 3 graças muito concretas. Coragem para viver a fé sem vergonha, coragem para defender a verdade com amor, coragem para sermos cristãos no trabalho, na família e na sociedade. Peçamos ao Senhor também a unidade, num tempo em que é tão fácil dividir, atacar e afastar. O cristão é chamado a construir pontes. Onde há ódio, o cristão é chamado a levar a paz. Onde há indiferença, o cristão é chamado a levar a proximidade. Este terceiro pedido, abertura aos dons de Deus. Muitas vezes pensamos, eu não tenho nada para oferecer. Mas neste Evangelho o Espírito Santo age em cada pessoa, em cada discípulo. E Ele continua a agir hoje, em cada batizado, homens e mulheres. A igreja não vive apenas do padre, do catequista ou de quem aparece mais. A igreja vive da ação do Espírito Santo em todos nós. Hoje peçamos, vinde Espírito Santo, vinde às nossas famílias, vinde às nossas comunidades, vinde ao nosso país e ao nosso mundo tão ferido pela divisão e pela falta de esperança. E que o Espírito Santo nos transforme também a nós, de pessoas fechadas em pessoas abertas, de pessoas com medo em testemunhas corajosas, de pessoas divididas em estruturas de unidade. Que Deus nos abençoe e abençoe o nosso dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.